Cisne branco que em noite de lua vai deslizando no lago azul. Bom, então agora a gente vai começar a parte de anatomia. Vamos fazer uma revisão rapidona, porque o que importa mais dessa parte de anatomia, na verdade, é saber quais são as estruturas anatômicas que vocês vão encontrar nas regiões, né, principalmente de periapical, e como elas aparecem radiograficamente. Porque quando cai quando cai questão sobre isso, geralmente faz a descrição da estrutura anatômica e pergunta qual é a estrutura. Então a gente vai ver de maxila e mandíbula, começando pela maxila, e eu dividi para vocês em regiões, para a gente ver cada uma delas, o que a gente espera então de aparecer em cada região, começando pela região de incisivo central superior. Então a primeira estrutura que a gente vai ver é a sutura intermaxilar. Então o que cai na questão, né? Geralmente ele vem essa descrição: linha radiolúcida de regularidade geométrica entre os incisivos centrais superiores, blá, blá, blá. E aí, quem é? E aí você tem que colocar sutura intermaxilar. Geralmente é assim que cai. E é importante saber que essa estrutura está localizada nessa região, é esperada de se ver, porque ela pode ser facilmente confundida com traço de fratura, né? Então está aí na região anterior, sutura intermaxilar. Na região de incisivos centrais superiores ainda, a gente consegue ver, às vezes, o septo nasal e as fossas nasais. Então, dependendo da angulação, eles também podem aparecer. O septo é essa estrutura mais radiopaca aqui, né, vertical, e as fossas nasais, essas estruturas simétricas radiolúcidas aí na lateral do septo. Então, está aí mais uma vez. E conchas nasais, às vezes, podem aparecer também, dependendo da angulação. Então, estruturas mais radiopacas aqui dentro das fossas nasais. Espinha nasal anterior. Essa estrutura aqui em forma de triângulo, que aparece entre os incisivos centrais também superiores. Nessa região, a gente consegue observar. Forame incisivo, situado na altura do rebordo alveolar, entre as raízes dos incisivos centrais superiores, ou acima dos seus ápices. Então, dependendo da localização do forame incisivo, ele pode ser muito facilmente confundido com uma lesão periapical, né? Ainda mais numa radiografia como essa, por exemplo, que o paciente tem várias cáries. Então, se ele tiver mais superior, a gente pode confundir realmente com uma lesão periapical. Então, está aí ele marcadinho na imagem. Às vezes a gente consegue ver também, nem sempre, tecido mole, então a projeção do nariz, né, que é uma linhazinha um pouco mais radiopaca ali sobre os incisivos, né, superiores, ali na primeira imagem sem a marcação e na segunda imagem com a marcação para vocês verem. Agora na região de canino e lateral, a gente vê uma estrutura que também já foi questão de prova, que é chamada Y invertido de Enes. Então, o que seria esse Y invertido? É o encontro da parede anterior do seio maxilar com o assoalho da cavidade nasal. Então, elas se cruzam aqui nessa região de lateral e canino e formam essa estrutura em formato de Y, que é chamada de Y invertido de Enes. Então, está aí, ó, o seio maxilar e a fossa ali se encontrando na região de lateral e canino, e o Y invertido de Enes ali. Soalho da fossa nasal em vermelho e parede anterior do seio maxilar em azul. Nessa região, a gente também tem uma estrutura que a gente chama de fosseta mirtiforme, que é essa região aqui entre lateral e canino, que é uma área de depressão óssea, e por ser uma área de depressão óssea, ela tem menos estrutura óssea, ela parece mais radiolúcida. Então, pode ser confundida também com uma lesão. Então, saibam que entre lateral e canino, a gente tem essa área de menor espessura óssea, que a gente chama de fosseta mirtiforme. Então, está aí na lateral e canino, que a gente tem de estrutura, Y invertido de Enes e fosseta mirtiforme. Na região de pré-molares, começamos a ver, né, o seio maxilar e suas extensões possíveis. Então, extensão para o anterior, a gente pode também ter extensão alveolar, extensão palatina e para a região de túber. E a gente pode ver, às vezes, septos também nessa região, né? Então, quando tem esse formato de W, a gente chama de W sinusal. Então, simula, né, umas divisões ali na região do seio maxilar. E aí, está indicadinho ali para vocês, então, o assoalho da fossa nasal passando em vermelho e o assoalho do seio maxilar em azul.
Aí algumas variações de seio maxilar também. E, às vezes, mais raramente, a gente consegue ver canais nutritivos dentro do seio maxilar também. Então, são essas linhas radiolúcidas, ó, que aparecem dentro do seio e elas correspondem ao trajeto de algumas arteríolas e algumas veias. É mais difícil de ver, mas pode acontecer também. Na região de molar, então, especificamente, a gente vê mais o seio, né, propriamente dito, e os septos também são possíveis de serem vistos. E túber da maxila, tuberosidade da maxila, que é essa região posterior aqui ao nosso terceiro molar. É uma área de menor condensação óssea também, importante de ser localizada, principalmente para quando a gente tem um siso associado ali à região. Temos também na região de molar superior o processo zigomático da maxila, que ele aparece aqui na radiografia com esse formato de U ou de V, e às vezes ele está sobreposto ali às raízes do primeiro ou do segundo molar e até de premolar. Então é uma estrutura também que é importante ser localizada e às vezes a gente tem que até lançar mão de técnicas específicas para retirar essa imagem dessa estrutura anatômica ali de cima do ápice desses dentes. E continuando do processo zigomático, a gente tem o osso zigomático, né? Então, o processo zigomático seria esse U radiopaco e o osso radiopaco, essa parte mais radiopaca que dando sequência no processo zigomático é o osso zigomático. Então, tá aí, ó, indicado em azul o processo zigomático e em vermelho o osso zigomático. A gente também tem nessa região de molares superiores o âmulo pterigóideo, que é essa estrutura aqui em formato de gancho, geralmente após a tuberosidade da maxila, que pode aparecer na região de molar superior também. E uma questão que já foi questão de prova também, é que na região de molar superior, às vezes a gente consegue ver o processo coronoide da mandíbula. Então, uma estrutura inferior, dependendo da abertura de boca do paciente, a gente consegue ver numa radiografia superior. Então, como é que ele aparece na imagem, né? Imagem radiopaca de contornos nítidos, formato triangular, base inferior. Então, a questão era exatamente isso. Vinha essa descrição, imagem radiopaca, contornos nítidos, formato triangular, base inferior, podendo estar sobreposta à tuberosidade da maxila. Enfim, quem é? Processo coronoide da mandíbula, formato de triângulo, ó, ali sobre a tuberosidade. Então, aí, ó, algumas imagens radiográficas para vocês verem o processo coronoide aqui sobre a região de tuberosidade. Então, ele ali aparecendo mais em duas radiografias. E, para a mandíbula, região de incisivos centrais inferiores, a gente tem espinhas genianas ou tubérculos genianos e a foramina lingual. A foramina é essa imagem radiolúcida, né, ovoide, bem aqui na região de incisivos, e as espinhas ou tubérculos genianos é esse halo radiopaco em volta da imagem radiolúcida, do círculo radiolúcido da foramina. A gente pode ver, às vezes, também canais nutritivos nessa região, é um pouco mais raro, mas às vezes é possível ver. Então, eles aparecem como essas linhas radiolúcidas, né, verticais também nessa região, principalmente, que corresponde também a trajeto de algum suprimento vascular nessa região. A gente tem também a protuberância mentual nessa região, então se o paciente for muito queixudo, né, assim, a gente consegue ver essa condensação óssea maior nessa região. Então ele aparece ali como um traço radiopaco abaixo dos ápices dos incisivos de formato de pirâmide triangular. E na região de caninos a gente não tem muita coisa interessante. Às vezes quando a gente consegue ver só alguns canais nutritivos, mas a gente parte para a região de pré-molares e a gente começa a ter estruturas que são importantes de serem localizadas, né? A primeira delas, o forame mentoniano ou forame mentual, que na imagem vai aparecer como essa imagem radiolúcida, né? Circular, oval, na altura dos ápices ou até sobre esses ápices, né? De pré-molares, geralmente, e também podem ser facilmente confundidos com lesões periapicais, né? Dependendo dessa localização. Então é importante a gente saber que nessa região a gente tem essa estrutura
esperada, né, de ser visualizada.